Paçoca com cebola, hein? Você vê que coisa, rapaz? Eu leio direto. Você. Conversa política hoje com o deputado estadual Alexandre Cury, candidatíssimo, né? Dizem as línguas, não sei também, né? Candidatíssimo ao governo do Paraná. Seja bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Como é que está a sua rotina de visita para as cidades, cara? Que eu tenho percebido que você tem andado uma barbaridade. Olha, Cláudio, primeiro dizer que é um prazer estar conversando com você, com a população de Londrina e de todo o Paraná, né? Você está nas redes sociais, na internet, a gente conversa com o Paraná por inteiro. Eu sempre tive essa agenda, sempre fui um municipalista, sempre quinta, sexta, finais de semana, sempre viajei o Paraná, porque eu entendo que as coisas acontecem nas cidades, porque é nas cidades que as pessoas vivem. E se você quer saber o que uma cidade, uma região precisa, qual é a principal demanda, você tem que ouvir quem mora nela. Então eu sempre, ao longo dos meus 6 mandatos de deputado estadual, eu sempre estive presente nas cidades. Sempre participei de reuniões políticas, participei de solenidades, de inaugurações, para poder ter esse contato com a população, para poder estar próximo da população, para poder retornar ao Poder Legislativo nas sessões plenárias e poder trazer ideias, poder levar soluções, poder trazer sugestões. E é por isso que quando eu assumi a presidência da Assembleia Legislativa, eu fiz questão de criar a Assembleia Itinerante, que é transferir o Poder Legislativo para o interior do estado. Funciona bem, as pessoas... Porque eu já vi algumas vezes, aqui mesmo aqui em Londrina, vocês fazem uma solenidade, mas as pessoas, elas frequentam, elas dão sugestões, pedem, ou é mais focado nas entidades? Você sabe, Cláudio, claro, a solenidade ali é mais para você receber as demandas, para você prestar homenagens a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da região, mas nós deixamos os nossos estantes com uma urna durante todo o período da festa ou do evento. Nós já recebemos mais de 30 mil solicitações. 30 mil solicitações, todas elas sendo catalogadas, respondidas, algumas transformadas em requerimentos junto ao governo do estado, outras em projetos de lei e algumas em obras importantes. Um exemplo, eu estive ontem em Santo Antônio da Platina. Lá nós estivemos com a Assembleia Itinerante, um jovem, menino de 11, 12 anos, foi até o nosso stand e deixou lá na nossa urna que o sonho dele era a quadra coberta no seu colégio estadual. E a obra já começou, uma emenda coletiva dos deputados, e o governador acatou, ele determinou a licitação, a obra já começou, dia 14 de outubro eu vou estar lá com o governador inaugurando essa quadra coberta. Pinta assim algumas ideias assim mais inovadoras, alguma coisa assim diferente daquele, olha, tô com um problema na minha rua, dá uma pressão porque acabou a luz aqui no bairro. Tem alguma coisa assim, Cláudio, que sejam mais... São ideias ótimas. Por exemplo, no começo da Assembleia Itinerante, o que mais era falado era em relação às mães de autistas, de crianças autistas. Elas reclamando que não tinham direitos, que não tinham as obrigações, os deveres. E aí nós temos lá uma deputada que é mãe de uma criança autista, a deputada Flávia Francischini, que é a primeira vice-presidente. Nós conseguimos, de forma inédita, aprovar em tempo recorde um código do autismo. Um código do autismo. Hoje, sancionado pelo governador, essas mães têm direitos, o Estado tem obrigações com essas mães, a inclusão dessas crianças na sala de aula com mais responsabilidade. Então, esse projeto do Código do Autismo nasceu dentro da Assembleia Itinerante. Agora, Cláudio, nós temos, e eu lancei, e eu quero nos próximos 6 meses votar, o Código do Empreendedorismo. Nós percebemos nas assembleias itinerantes que as pessoas iam e depositavam nas nossas urnas, às vezes até nas solenidades, que muitas leis hoje são inócuas. Leis de 30, 40 anos atrás. Por exemplo, um dono de posto de gasolina diz que até hoje existe no estado do Paraná uma lei que obriga a fixar nos vidros dos postos de gasolina o mapa físico. Nessa era digital, do Waze. Exato. Hoje eu fui lá para Salto Bandeirantes, lá perto de Santa Fé. Eu botei no Waze e falei assim, me leva. Né? Você parar toda hora para perguntar o caminho é terrível. Então o que nós fizemos? Criamos o Código do Empreendedorismo. Nós vamos reanalisar mais de 20 mil leis no estado do Paraná e 234 leis complementares. Vamos reanalisar
uma por uma, com o uso da tecnologia. Um convênio que nós assinamos com a Google vai permitir que a inteligência artificial possa analisar uma por uma, é claro, depois os deputados vão conferir, e nós vamos aprovar esse Código de Empreendedorismo, revogando algumas leis inócuas, leis desatualizadas, e aprovando novas leis, que vai facilitar a vida de quem quer empreender no estado do Paraná. Você imagina, uma outra lei que obriga a ter carimbos. São leis inócuas, e a Assembleia Itinerante permitiu que essas pessoas... Qual que é o principal objetivo da Assembleia Itinerante? É levar o poder legislativo próximo da população. Mas, principalmente, permitir que aquelas pessoas que não têm condições, às vezes não têm tempo, não têm condição financeira de ir até a sede do Poder Legislativo em Curitiba, possam fazer a sua reivindicação, possam fazer a sua cobrança, possam fazer a sua reclamação de um serviço público para o seu representante político. Isso que é fundamental na Assembleia Itinerante. Muitas vezes a gente não consegue reunir lá 10, 15 mil pessoas, muitas vezes as pessoas não têm a informação, mas quando ela permite que essas pessoas vão até o stand da Assembleia, depositem a sua sugestão nas nossas urnas, permite que os deputados tenham informação do que acontece, além de todos os serviços que nós prestamos. Nós temos a Procuradoria da Mulher, que está dentro da nossa Assembleia Itinerante. Nós recebemos aí várias denúncias, até a Procuradoria da Mulher é presidida por uma deputada aqui de Londrina, a deputada Cloar. Temos várias denúncias, e pode ser feito de forma anônima, de violência doméstica. Diga uma coisa, eu sei que se você está em campanha também como pré-candidato ao governo, todas essas informações que vocês acabam colhendo ajuda, por exemplo, a de repente fazer um plano de governo estadual? Claro, com certeza. Cláudio, ontem eu fui em Santo Antônio da Platina, acabei de dizer. À noite eu fiz uma prestação de contas do meu mandato de deputado estadual, com a presença de vários deputados. E lá nós coletamos várias informações. Somado às informações que nós temos da Assembleia Itinerante, nós conseguimos fazer um projeto de governo, projeto de futuro. E é importante conhecer o Paraná por inteiro, e eu tenho o privilégio de conhecer todas as regiões do Paraná, todos os municípios do estado, porque o Paraná é muito dividido. O que o sudoeste do Paraná precisa é muito diferente do que o norte do Paraná precisa. São colonizações diferentes. Lá nós temos uma relação muito próxima com o Rio Grande do Sul, são gaúchos que vieram para colonizar o sudoeste do Paraná. Aqui no norte, uma proximidade maior com São Paulo, o noroeste com Mato Grosso. Então, você tem que ter um programa de governo, você tem que conhecer o Paraná e você tem que entender cada região do estado. E essa proximidade com a população, com as entidades, com os veículos de comunicação, ela é fundamental. E a gente tem feito isso através da Assembleia Itinerante, eu tenho feito isso através dessas prestações de contas, porque o que nós mais defendemos, e acho que os paranaenses defendem, é a continuidade dessa grande gestão que o governador Ratinho Júnior está fazendo. Um jovem que assumiu o Paraná em 2018, que se preparou para ser governador, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi secretário das cidades, e é um governador que conseguiu uma coisa muito importante, Cláudio, eu acho que é o que o Brasil precisa hoje, uma pacificação entre os poderes. Os poderes, eles são independentes, mas eles devem viver em harmonia. Aqui no Paraná, o presidente da Assembleia, os deputados estaduais sentam na mesma mesa que o governador, que o Ministério Público, que o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Contas, e colocamos os interesses dos paranaenses em primeiro lugar. É isso que nós devemos fazer. E essa paz política, essa pacificação, claro, a competência do governador, com a capacidade de planejar, de executar, e esse trabalho coletivo fez com que o Paraná estivesse nesse momento, vivendo um momento único. Nós temos avanços importantes. Eu percebo que os pré-candidatos, de uma forma geral, é lógico, do PSD, eles elogiam muito o governo do Ratinho. Mas o que você faria diferente se você estivesse neste período que ele está? Olha, eu acho... O que ele fez, tipo assim, que você olha e fala, isso podia ser diferente, dá para fazer de outra forma? Eu acho o seguinte, eu vejo muitos acertos do governador Ratinho. Muitos acertos, por quê? Porque não é uma decisão dele, é um trabalho coletivo. E por que eu não mudaria? Porque as decisões são tomadas de forma coletiva. Claro que a maior liderança política é o governador, mas o mérito não é só dele, o mérito é coletivo. Então, quem decide de forma coletiva,
quem dialoga antes de tomar uma decisão erra menos. E ele teve vários acertos. É claro que em alguns momentos de dificuldade, o governador passou a maior pandemia dos últimos 100 anos, era o governador do estado. Sim. Nós passamos a maior crise hídrica dos últimos 90 anos. Então, eu entendo que eu continuaria 100% a gestão do governador Ratinho Júnior. Claro, cada um tem o seu estilo, ele tem o seu estilo de governar. Sim. Eu tenho um estilo um pouco diferente, sou muito próximo, até por ter ficado um grande período no Poder Legislativo. Sim. Eu tenho essa proximidade aí com os deputados, com os representantes. Eu faria uma agenda maior no Estado, o governador, ele seleciona, e é claro, e não está errado nisso, mas eu acho que nesse momento eu daria continuidade a essa grande gestão. Como eu disse aqui, olha, rapidamente, Paraná saltou de 7º lugar no IDEB. Em 2018 a gente era a 7ª melhor educação do Brasil. Sim. Nos últimos 3 anos nós temos a melhor educação. E por quê? Porque houve investimentos. E principalmente, Cláudio, porque nós mudamos um perfil. Na educação tinha uma pauta ideológica. Nós acabamos com isso. Aqui é metodologia. Nós investimos pesado, os nossos jovens tinham 2 refeições, hoje tem 3 refeições, investimos na educação, avançamos num tema importante. As pessoas não têm muito conhecimento do que é sustentabilidade. Mas se você viaja o mundo, e o governador viajou muito o mundo para conhecer programas, para atrair empresas, e eu tive com ele 2 ou 3 vezes, você vai falar com uma empresa de fora, Cláudio, a primeira coisa que ele quer saber para investir no seu estado é se tem sustentabilidade. Sim. Se não tiver sustentabilidade, ele não investe. Ele não está mais muito preocupado com a logística, não está mais muito preocupado com o incentivo fiscal. Ele quer saber de sustentabilidade, porque se não tiver sustentabilidade, sim, ele não vende para outro país do mundo. Então, são avanços importantes. Nós estamos vivendo aqui, um dos poucos estados do Brasil, pleno emprego. O que é pleno emprego? Tem mais vagas abertas do que gente para trabalhar. Na região a gente percebe muito isso, aqui em Londrina também, Rolândia é um absurdo, que falta de mão de obra. Mas só para voltar uma questão, você falou da educação. Há ainda que a gente percebe uma reclamação muito grande dos professores com relação à falta de reposição salarial. E é um público muito grande, que conversa com muitas pessoas. Em que pé que está isso? Dá para resolver ainda? Dá para avançar um pouco mais? Nós aprovamos agora, Cláudio, a Assembleia aprovou uma gratificação de R$600 para os professores. Eu costumo dizer, eu não conheço um administrador público, um deputado, um vereador que não queira dar um salário máximo aos professores. Todo mundo tem um carinho especial pelos professores. Mas nós temos que ter responsabilidade. São um grande número de professores no Paraná. Então você mexe no salário, há um impacto muito grande no orçamento do Estado. Nós estamos ali com 47%, 48%, próximos ao limite prudencial. E é claro que o governo tem que ter responsabilidade fiscal. Se hoje o Paraná é capaz de mais, é porque o governador teve uma grande responsabilidade fiscal. Nós estamos avançando, estamos discutindo aí a database, nenhum poder encaminhou para a Assembleia Legislativa reajuste salarial dos seus servidores, e o que for possível nós vamos fazer, mas com toda a responsabilidade. Não podemos comprometer o Estado para dar um reajuste para essa ou para aquela categoria. Se o Paraná hoje tem uma capacidade de investimento, se estão ocorrendo obras importantes, é porque nós fizemos um ajuste fiscal lá atrás, em 2014, no mandato do governador Beto Richa. Nós estamos colhendo os frutos agora, e o governador teve essa responsabilidade fiscal para administrar o Estado, para não comprometer o presente e o futuro do Estado. Eu sei que seu foco hoje é ser candidato ao governo, tá? Eu tenho visto algumas pesquisas que te colocam também como possibilidade para a candidatura ao Senado. Eu tenho visto também que há uma espécie de, tipo assim, não saberia dizer exatamente uma articulação, mas talvez um grupo que queira te empurrar para uma candidatura ao Senado, limpando a área para outros candidatos ao governo. Você tem percebido isso também, ou é só eu que estou com essa ideia? Cláudio, é claro que nos bastidores todo mundo está se articulando, todo mundo quer se viabilizar, todo mundo quer disputar o cargo mais importante, que é o cargo de governador. E eu tenho aparecido bem nas pesquisas. E é normal que outros candidatos queiram me colocar para disputar um outro cargo que é de extrema importância para mim. Seria uma honra ser senador
da República ser senador do Paraná. Mas eu tenho conversado muito com o governador. O governador não quer antecipar o processo e está certo nisso. Não pode comprometer a sua gestão, não pode antecipar o processo. Já teve um avanço muito grande numa declaração dele, deixando bem claro que o seu candidato à sucessão será do PSD. E o PSD tem grandes nomes, eu tenho aqui que reconhecer. São vários nomes que nós temos dentro do partido que têm condições de disputar o governo do Estado. Aí o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, administrou Curitiba por 3 mandatos. O nosso vice-governador, Darcy Piana, que se confirmar a renúncia do governador em abril, será o governador do Estado e terá o direito a disputar a reeleição. Nós temos secretários importantes, Guto Silva, Beto Preto, Sandro Alex. Então, são nomes importantes. O que nós conversamos entre nós é que cada um tem o direito de se viabilizar, cada um está tentando ocupar o espaço. Eu tenho feito isso, tenho viajado o Paraná, conheço o Paraná por inteiro, tenho experiência de deputado estadual, mas nós estamos entre nós combinados de que não vai ter ruptura. Nós não vamos nos afastar. Você acredita mesmo? Porque eu vejo muito assim, né? Eu já fiz 300 milhões de campanha eleitoral e muitas vezes a gente percebe assim, o grupo decide alguém, todo mundo quer, tipo assim, olha, vamos para uma campanha eleitoral, ó, pode ser qualquer um desde que seja eu, né? E aí nem sempre isso é possível. Se escolhe um outro nome. Não, estamos juntos. Mas você percebe que as pessoas vão tirando do pé e deixa o escolhido meio sozinho. Vocês acham que vão conseguir uma articulação? É claro que 100% sempre é difícil, né? Uma ruptura ou outra vai ter. Mas nesse caso é diferente, Cláudio, porque o peso do governador é muito forte. O apoio do governador é muito importante. Você viu na pesquisa. Quando coloca um candidato apoiado pelo governador, essa diferença em relação ao senador Sérgio Moro cai para 10 pontos. Na margem de erro ali, cai para 3, 4 pontos. E o processo eleitoral não começou. O apoio que nós teremos de 390 prefeitos do Paraná, do setor produtivo, tudo isso influencia durante o processo eleitoral. E ainda mais o maior cabo eleitoral, que é o discurso da continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. Então, todos esses candidatos sabem da importância do apoio do governador. Então, a palavra do governador vai ter um peso importante e nós temos 4 cargos muito importantes. São 2 vagas ao Senado, governador e vice. Para 4 ou 5 nomes ali que estão disputando. Nós vamos tentar construir essa unidade. Eu acho que os números são importantes. Nós estamos internamente recebendo aí, mensalmente pesquisas qualitativas, quantitativas, que não falem em números. Acho que nesse momento os números não importam. Você faz uma pesquisa, Cláudio, 80% acaba nem respondendo. Esse processo, esse interesse começa aí 30, 40 dias antes da eleição. Mas nós estamos fazendo qualitativas e quantitativas para discutir o Paraná. Eu não estou dizendo que o Paraná vive um momento único, mas muitas coisas precisam ser feitas. É inadmissível nós estarmos em 2025 e a rodovia que liga Curitiba a Londrina não está totalmente duplicada. Então, vamos começar daqui 30 dias aí. Antigamente eu dizia que era lenda urbana, agora você olha e fala, não, avançou. Você precisa debater o Paraná. Eu fui lá ontem em Santo Antônio da Platina. É inadmissível a gente estar em 2025 e os 60 quilômetros da estrada do Cerne, que é uma nova alternativa para o norte do Paraná, não está pavimentada. Uma coisa que eu sempre questiono, candidato a governador, não é o seu caso, eu já faço isso faz quase 30 anos, que é o seguinte, a gente não percebe um empenho muito grande do governador do momento em fazer esse desenvolvimento do Estado de uma forma mais equânime, né? Sempre se percebe assim, olha, a gente entende que Curitiba é capital, região metropolitana, mas não há um empenho real, né, de você fazer um desenvolvimento para todas as regiões, para que o Estado fique mais equilibrado. E o Estado do Paraná, você sabe muito bem disso, que você corre o Estado pra caramba, ele é muito rico em todas as regiões. Então, esse desenvolvimento, a gente imaginava que ele deveria ser um pouco mais igualitário para as regiões. E uma coisa, se você me perguntou o que eu faria, eu, por exemplo, transferiria o governo para as principais regiões. Instalaria o governo aqui em Londrina. Uma semana aqui, ouvindo o prefeito, ouvindo a população, as entidades do setor produtivo, pensando Londrina e região.
Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, as principais regiões para debater. Nós temos um potencial enorme desse estado. Lá na região ali de Ribeirão Claro, de Carlópolis, ali tem um potencial do turismo que nós chamamos de água doce, que é fundamental, é importantíssimo. Porto Rico virou um Porto monstro. Rico. Agora, por trás disso, por trás desse turismo de água doce, nós temos que ter infraestrutura. Tem que ter infraestrutura. Porto Rico é uma cidade de 10, 15 mil habitantes, no final de semana recebe 50 mil pessoas. Exato. Aqui ao lado, 1º de maio, da mesma forma, Alvorada do Sul, você chega no final de semana, a cidade recebe o triplo da população. Então você tem que ter essa estrutura. Então é pensar o Paraná e por isso que a gente está defendendo, Cláudio, essa continuidade da gestão do governador Ratinho Júnior. O Ratinho fez muita coisa, mas muita coisa precisa ser feita pelo Paraná, e uma mudança errada paralisa os bons projetos. Uma pessoa que vai mudar de forma radical, isso não é bom para o futuro do Paraná. Mas também é importante que o sucessor do governador Ratinho Júnior, sendo do seu grupo, conheça o Paraná. Possa chegar aqui com você e debater o que o norte do Paraná precisa, o que essa região tão rica. Tem uma lista grande aqui. E é o que eu fiz a minha vida inteira, vir aqui, de perto, ouvir a população, chegar aqui e dizer, como é que está essa praça aqui na frente da sua casa, o que precisa? Quem está aqui no dia a dia sabe. Ele sabe se a praça está em bom cuidado, se tem gente aqui usando droga, se precisa de segurança. Isso é fundamental. Então, o governador fez isso e eu quero, se Deus quiser e vier a ser governador do estado, eu quero estar muito próximo da população. Ouvindo. Eu vi um discurso do governador Tarcísio, que ele foi muito feliz. Estava lá com o setor do plástico e o presidente do sindicato do plástico disse, governador, qual é a sua proposta para o setor do plástico? Ele disse, eu não sei. E o homem ficou quieto. Governador, o senhor não sabe? Não sei. Mas você sabe. Você está no dia a dia. Você está no chão da fábrica. Até porque é impossível conhecer tudo sobre tudo. Você está no chão da fábrica. Você sabe o que o teu setor precisa. Eu, como governador, sou obrigado a ouvir vocês. Então, estou aqui, tenho meia hora para ouvir o que o setor do plástico precisa. E é isso que tem que fazer. Chega dessa demagogia. O governador não é expert em educação. O governador não é expert em segurança pública. O governador tem conhecimento, tem preparo, tem popularidade, mas ele tem que ouvir os melhores de cada área. É o que o governador fez e é o que eu pretendo fazer. Deputado, muito obrigado aí pela entrevista, sucesso aí na campanha, e se você decidir não querer ser candidato ao governo, mas querer ser candidato ao Senado, avisa para a gente fazer uma boa postagem de uma outra entrevista. Vamos estar aqui com o maior prazer, vamos estar debatendo. Quero aqui agradecer a presença do deputado Cobra, que é aqui de Rolândia, deputado que representa muito essa região, e esse debate vai acontecer. Mas o mais importante, não é um debate por cargo, é um debate sobre o futuro do Paraná. Isso que é importante. Esse debate vai vir aqui e ouvir de você que está aqui no dia a dia, recebendo as reclamações, um serviço público que não é contento. Esse debate é fundamental. E nós vamos fazer esse debate, e eu posso garantir a você que o candidato escolhido pelo governador, seja o meu nome, seja outro nome, será um candidato que vai estar extremamente preparado, um grande conhecimento da história do Paraná, do presente do Paraná e com propostas para o futuro do Estado. Perfeito. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Cláudio. Parabéns pela audiência. Valeu. Se você curtiu esse nosso podcast, compartilhe. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? E acione o sininho para que você possa receber as novas postagens, as novas entrevistas e bate-papos. Até a próxima.